Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma aula de legislação para o concurso público da Prefeitura de Jundiaí para professores. Segundo a bibliografia que está no edital, nós temos mais essa parte da lei, que é o Decreto 9.765, de 11 de abril de 2019. Então, é recente, né? Nós estamos em 2021. Esse decreto faz 2 anos aí, né? Completou 2 anos no mês passado, ok? Institui a Política Nacional de Alfabetização, né? Política Nacional de Alfabetização, ok? Então, foi recente. Aí teve esse decreto, logo depois, né? Veio essa grande pandemia aí, que acabou, não sei o que eles vão fazer depois a respeito da alfabetização, que é o que eles pregam aqui, ok? Bom, vamos lá. Vamos saber o que diz essa lei aí sobre a Política Nacional de Alfabetização. Se é nacional, esse decreto é para o Brasil inteiro, não é uma lei municipal de Jundiaí, é uma lei federal. Se é federal, né, o decreto federal, então a nível nacional, serve para todos, ok? Vamos lá. Disposições gerais, capítulo 1, artigo 1. Fica instituída a Política Nacional de Alfabetização, por meio da qual a União, ou seja, União Federal, né, a nível federal, em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios, ou seja, todas as esferas administrativas aí, implementará programas e ações voltados à promoção da alfabetização baseada em evidências científicas. Ou seja, é um decreto, é uma política nacional de alfabetização criada a nível nacional, lá pelo MEC, pela União, porém, todos, né, vão entrar nesse programa e nessas ações, estados, municípios, Distrito Federal, todos, tá? E qual é a finalidade deste decreto, dessa Política Nacional de Alfabetização? A finalidade que eles pensaram é melhorar a qualidade da alfabetização no território nacional, ou seja, Brasil precisa melhorar a questão da alfabetização, né? Fazendo com que muitas pessoas que ainda não estão alfabetizadas sejam. Então, a preocupação deles, combater o analfabetismo absoluto e o analfabetismo funcional. Explicando. O analfabetismo absoluto é aquele que a pessoa não sabe ler e escrever e nem fazer o seu próprio nome. É o analfabetismo absoluto. E a pessoa precisa da digital, lá do carimbo da digital, porque nem o próprio nome ela consegue fazer. Então, esse é o analfabetismo absoluto. E tem o analfabetismo funcional, que é aquela pessoa que só sabe escrever o próprio nome. Então, o próprio nome para votar, o próprio nome para receber um pagamento, só sabe o próprio nome, não sabe mais nada, tá? Então, essa política veio para melhorar a qualidade nesse sentido, então fazer com que essas pessoas que têm, né, são analfabetas absolutas, analfabetas funcionais, continuem estudando para serem alfabetizadas, assim como nos âmbitos das diferentes etapas e modalidades. Então, essa questão do analfabetismo fora e também dentro da escola. Em todas as etapas, então, nós encontramos alunos que são das etapas da educação básica, né, do fundamental, do médio, dentro das etapas que também não são alfabetizados, nas modalidades, então tem modalidade educação especial, tem modalidade educação de jovens e adultos. Para isso que eles muitos deles vão para a EJA para aprender a ler e escrever, ok? Da educação básica e da educação não formal, ou seja, tanto dentro quanto fora da escola. Então, trazer o pessoal para poder aprender a ler e escrever. Enfim, melhorar em todos os segmentos aí
a questão da alfabetização. Essa é a finalidade, este é o objetivo deste decreto. Artigo 2. Para fins do disposto deste decreto, considera-se. Então, vamos lá. Alfabetização. O que é a alfabetização? É aprender a ler e a escrever. Isso é a alfabetização. O ensino das habilidades de leitura e de escrita em um sistema alfabético, a fim de que o alfabetizando se torne capaz de ler e escrever palavras e textos com autonomia e compreensão. Então, este é o foco, é a alfabetização, ok? Aprender a ler e escrever. Analfabetismo absoluto, que é condição daquele que não sabe ler nem escrever, né? O que eu já expliquei na outra parte. O absoluto não sabe ler e escrever, e o funcional, ele possui habilidades limitadas de leitura e compreensão, ou seja, bem limitado. Ele sabe escrever o nome, então está bem limitado aí, ok? 4. Consciência fonética, que entra, né? O que está associado à consciência fonética na alfabetização? Conhecimento consciente das menores unidades fonológicas da fala e a habilidade de manipulá-las intencionalmente. Então, a parte fonêmica, né, dos sons. Então, eles vão aprender os sons. Som das palavras, das sílabas, das letras, enfim. Instrução fonética sistemática, ensino explícito e organizado das relações entre os grafemas da língua escrita e os fonemas. Então, grafema e fonema. A grafia da sílaba, da letra com o fonema, com o som que ela produz. 6. Fluência em leitura oral. Então, que as crianças tenham, que treinem a leitura oral, né? Porque sabe ler e escrever, mas não tem aquela fluência, você pede para ler, né? Eles leem com dificuldade, então tem que fazer com que tenha essa capacidade de ler com precisão, com velocidade, com prosódia, ou seja, respeitando as pontuações, respeitando, né? Enfim. 7. Literacia. O que significa literacia? Tanto que essa palavra vem do grego, grego, latim. Esqueci se é do grego ou do latim. Se eu não me engano é latim, né? Literatura é latim. Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura e a escrita e sua prática produtiva. Então, literacia são os conhecimentos, habilidades e atitudes dentro do quê? Leitura e escrita. Então, o próprio nome já diz, né? Literacia, literatura, leitura, escrita, tá? Então, ter essa habilidade para ler e escrever. Só literacia, depois no 8. Literacia familiar. Familiar. Conjunto de práticas, experiências relacionadas com a linguagem, a leitura e a escrita, as quais a criança vivencia com seus pais ou cuidadores. Ou seja, essa valorização que os pais dão para a leitura e escrita em casa, isso ajuda muito, né? Os pais lerem para as crianças, né? Ter esse contato com a leitura escrita, um gibi, uma revista, independente. Depois, na 9, literacia emergente. Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a leitura e a escrita desenvolvida antes da alfabetização. Que daí nós podemos pegar o exemplo do letramento, né? Elas podem estarem letradas, elas não estão alfabetizadas, mas elas sabem a função social da leitura e da escrita. Então, mesmo que elas não saibam ler e escrever, elas vão saber para que serve, tá? Numeracias, que vem da palavra número, né? Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas com a matemática. Então, não podemos esquecer que quando nós falamos de alfabetização, não é só leitura e escrita. Nós temos também a alfabetização em matemática, ok? Depois, 11. Educação não formal. Designação dos processos de ensino-aprendizagem que ocorrem fora dos sistemas regulares de ensino. Ou seja,
elas não necessariamente precisam aprender somente dentro da escola. Elas podem aprender também fora da escola, ok? Então, elas podem ter alfabetização, pode acontecer a alfabetização, por exemplo, fora da escola. É a educação não formal. Dando um exemplo, por exemplo, no caso do meu filho, do meu próprio filho, ele foi alfabetizado fora da escola, né? Fora da escola, mas por várias situações aí. Então, foi um professor de fora da escola. Nessa época de pandemia, né? Eu contratei um professor que é amigo meu, excelente professor, que alfabetizou meu filho, ok? Então, foi uma educação não formal, ou seja, não aconteceu dentro da escola, ok? No sistema regular. Mas depois da escola, claro, deu a continuidade, ok? Mas seria... Aí não importa, né, gente? O importante é da criança estar alfabetizada aí. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Capítulo 2 dos princípios e objetivos. Artigo 3º. São princípios da Política Nacional de Alfabetização. Quais são os princípios? 1. Integração e cooperação entre os entes federativos. Então, conforme a Constituição Federal, deve haver integração e cooperação de todos. União, estados, Distrito Federal, municípios. Então, essa integração e cooperação de todos, né? Falarem a mesma língua, estarem prontos para o mesmo objetivo. 2. Adesão voluntária dos entes federativos por meio das redes públicas de ensino a programas e ações do MEC, tá? Então, tem que ter essa adesão, ok? Para este decreto, esta política, né? Então, todas as redes públicas aí que passam por essa situação. Enfim. 3. Fundamentação de programas e ações em evidências provenientes das ciências cognitivas. 4. ênfase no ensino de 6 componentes essenciais para a alfabetização. Então, esses 6 componentes são essenciais para o processo de alfabetização. Quais são eles? A. Consciência fonêmica. B. Instrução fônica sistemática. C. Fluência em leitura oral. D. Desenvolvimento de vocabulário. E. Compreensão de textos. F. Produção de escrita. Lembrando que quando nós falamos de alfabetização, vai além. Ela inicia ali nas hipóteses silábicas, ali nas letras, nas sílabas, nos fonemas, só que ela vai além disso, tá? O aluno vai aprender a ler, ele vai aprender o vocabulário das palavras, depois disso, vai acrescentar ele compreender um texto, produzir textos pequenos, depois vai progredindo, ok? Então, só aprendeu a escrever uma palavra já tá bom? Não, claro que não. Ele vai ter que aprender mais coisas. Sim, adoção de referências de políticas públicas exitosas, nacionais e estrangeiras, baseadas em evidências científicas. 6. Integração entre as práticas pedagógicas de linguagem, literacia e numeracia. Então, linguagem, leitura e escrita e os números aí, né? 7. Reconhecimento de que o desenvolvimento integral da criança pressupõe a inter-relação e a independência dos domínios físico, socioemocional, cognitivo, da linguagem, da literacia e da numeracia. Lembrando, tá, gente? São palavras-chave aí deste decreto, Política Nacional de Alfabetização. Então, quando vocês ouvirem falar de literacia, vocês vão lembrar, ler e escrever. Numeracia, números, porque a criança tem que ser alfabetizada no português e também na matemática, né? 8. Aprendizagem da leitura, da escrita, da matemática básica, como instrumento de superação de vulnerabilidades sociais e condição para exercício pleno da cidadania. Ou seja, é um direito do cidadão, né? É um direito do cidadão aprender a ler e escrever, tá bom? 9.
igualdade de oportunidades educacionais. Todos devem ter a oportunidade de aprender, de se alfabetizar. 10. Reconhecimento da família como um dos agentes do processo de alfabetização. Ou seja, temos que reconhecer, conforme este decreto, que a família é importante nesse processo de alfabetização. A família precisa estar presente, né? A família é um agente desse processo. Então, não adianta a professora fazer um trabalho em sala de aula se a família não colabora em casa. A professora manda um livrinho para ler. A criança não é alfabetizada. Aí não tem ninguém da família que possa ler para a criança aquela história. Né? Então, a família tem que estar presente nas atividades da criança para poder colaborar, para poder a criança falar, nossa, está valorizando o que eu faço, está valorizando o que eu estou aprendendo, enfim. Então, a família como um agente nesse processo também. Continuando. Artigo 4º. São os objetivos da Política Nacional de Alfabetização. Então, quais são os objetivos? O que eles precisam chegar, né? Onde eles precisam chegar? Então, para fazer esse decreto, eles fizeram um levantamento. Então, vamos lá. 1. Elevar, então, alfabetizando, né? Elevar a qualidade do ensino e da aprendizagem no âmbito da alfabetização, da literacia, da numeracia, sobretudo nos primeiros anos do ensino fundamental. Ou seja, primeiro ano é alfabetização, segundo ano é alfabetização e até o terceiro ano eles deixam aprender, né, no caso, aprender a ler e escrever, o prazo vai, digamos assim, até o terceiro ano do ensino fundamental. Mas todo esse trabalho tem que ser feito nos 2 primeiros anos, principalmente, né? 2. Contribuir para a consecução das metas 5 e 9 do Plano Nacional de Educação, do que trata o anexo Lei 13.005, de 25 de junho de 2014. Então, nós temos aí o PNE, o Plano Nacional de Educação. Lá no Plano Nacional de Educação, que também foi elaborado pelo MEC, lembrando que o Plano Nacional de Educação, ele tem 20 metas, ok? 20 metas elaboradas pelo MEC, a nível nacional. Ele foi o último, ele vale por 10 anos, tá? E dentro do Plano Nacional de Educação já tem a meta 5, meta 9, que envolve a alfabetização. Então, assim, é uma das formas de cumprir o que está no Plano Nacional de Educação, ok? 3. Assegurar o direito à alfabetização a fim de promover a cidadania e contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país. 4. Impactar positivamente a aprendizagem no decorrer de toda a trajetória educacional, em suas diferentes etapas e níveis. E 5. Promover o estudo, a divulgação, a aplicação do conhecimento científico sobre literacia, alfabetização, numeracia, ok? Só voltando aqui um pouquinho, ó, porque podem confundir, tá? Então, quando eu falo alfabetização, habilidade de ler e escrever, alfabetização, vou aprender a ler e escrever. A literacia é o conjunto de tudo isso, tá, gente? Então, muita gente pode confundir a palavra alfabetização com literacia, tá? Então, literacia é o conjunto de todos os conhecimentos, habilidades e atitudes que envolve a leitura e escrita, tá? Se é o conjunto, esse conjunto vai incluir produção textual, interpretação de texto, só alfabetização por si, leitura e escrita, aprender lá a leitura e escrita. Agora, quando eu falo literacia, literalmente falando, aí vai ser o conjunto de tudo isso. Vai entrar leitura, escrita e mais além, compreensão de texto, produção de texto, ou seja, o conjunto todo, ok? Sair prontinho, digamos assim, só para não confundir, tá? Porque são 3 palavras-chave aí, ok? Literacia, palavra-chave, alfabetização, palavra-chave, numeracia, palavra-chave.
Vamos lá, continuando. Capítulo 3 das diretrizes. Artigo 5º constitui diretrizes para a implementação da Política Nacional de Alfabetização. Então, para eles implementarem, para começar a agir aí este decreto de 2019. O que eles vão fazer? Priorização da alfabetização no primeiro ano do ensino fundamental, tá? Então, o que eles vão fazer? Eles vão priorizar para que o aluno seja alfabetizado no primeiro ano. Essa é a prioridade. Não conseguiu no primeiro ano, aí, lógico, né, vai ter a continuidade no segundo. Mas a prioridade é que eles sejam alfabetizados no primeiro ano, tá? Isso é lei, ok? Mas, vamos lá. 2. Incentivo a práticas de ensino para o desenvolvimento da linguagem oral e da literacia emergente na educação infantil. Lembrando, literacia emergente na educação infantil não significa alfabetização na educação infantil, tá? Não pode alfabetizar no infantil segundo a lei. Mas a criança vai ter o contato com as letras, contato com os números, e saber fazer o seu próprio nome é no infantil, não alfabetização. Mas ela pode ter o letramento no infantil, saber para que ela vai aprender no primeiro ano a ler e escrever, certo? Para não confundir. 3. Integração de práticas motoras, então precisa ter aquela parte de desenvolvimento motor, coordenação motora, enfim. Musicalização vai fazer parte, expressão dramática e outras formas artísticas ao desenvolvimento de habilidades fundamentais para a alfabetização. Lembrando, nós temos vários recursos, várias técnicas, várias práticas, né? Dinâmicas, a nossa didática, as nossas estratégias, os nossos recursos para alfabetizar. Cada professor sabe o seu. Porém, não podemos esquecer que dentro da alfabetização, nós também usamos práticas motoras, usamos a música, usamos a expressão dramática, pode ser um teatro, pode ser uma dramatização. Várias formas artísticas vão envolver a alfabetização também, tá? Para ficar uma coisa mais dinâmica. 4. Participação das famílias no processo da alfabetização por meio de ações, cooperação, integração entre famílias e comunidade escolar. Então, é importante a família estar dentro desse processo. 5. Estímulo aos hábitos de leitura e escrita e apreciação literária por meio de ações que os integrem à prática cotidiana das famílias, escolas, bibliotecas. Então, fazer com que os alunos participem, né, desse momento, dessa biblioteca, se a escola tiver. Se não tiver, na própria sala de aula faz aquela estante de livros, a ciranda do livro, enfim. E de outras instituições educacionais, com vistas à formação de uma educação literária. Então, eles terem contato com esses livros, né? Vários gêneros textuais também é importante. Então, o professor está lendo para a criança uma poesia, um conto, uma fábula, né? Uma lenda, enfim. Respeito e suporte às particularidades da alfabetização nas diferentes modalidades especializadas de educação. Então, vai ter que respeitar as faixas etárias. Então, vou dar um exemplo. Eu não vou alfabetizar da mesma forma a criança que está no primeiro ano para ser alfabetizada, que é a etapa da educação básica, né? Segunda etapa da educação básica, que é o primeiro ano do ensino fundamental, que ele vai ser alfabetizado. Eu não posso comparar com a modalidade educação de jovens e adultos. Então, vai alfabetizar de diferentes formas, conforme a faixa etária de cada um, ok? 7. Incentivo à identificação precoce de dificuldades de aprendizagem de leitura, de escrita e de matemática, inclusive dos transtornos específicos de aprendizagem. Então, está sendo feito um levantamento dessas dificuldades de aprendizagem, tá?
levantamento precoce. Por quê? Não adianta ter passado tempos e tempos a professora não ter feito nada com aquela criança e os pais também não darem importância. Então, exemplo, o aluno chegou no 4º, 5º ano sem aprender a ler e escrever. Que isso acontece muito e é uma realidade. Por N motivos, eu não vou ficar citando motivos aqui, tá? Por N motivos. Então, o que acontece? Se foi detectado precocemente o problema, né? A escola detectou, o professor detectou, o pai detectou, enfim, detectaram o problema. Se for precoce, é mais fácil de ser resolvido. Agora, o aluno já tem essa dificuldade de aprendizagem. Aí não foi, estava no 1º ano, não foi verificado. Passou para o 2º, passou batido. Foi para o 3º, continuou. Está no 4º, está assim. Está no 5º, está assim. Então, quer dizer, não foi feito nada para resolver a situação. Certo? Então, aqui diz, tem que ser verificado precocemente, feito o levantamento, por que o aluno tem aquela dificuldade de aprendizagem, né? Aí tem N motivos. Pode ser um problema com ele, que tem que ser encaminhado para fono, para psicóloga, para psicopedagoga, enfim, tem que ser verificado, ok? E aí não pode passar muito tempo. Tem pai, desculpa a expressão aqui, que vai perceber que o filho não sabe ler e escrever, já está no 5º ano. Ué, então são pais que não acompanham o seu filho. Ou são aqueles que sabem da dificuldade e fazem um acompanhamento psicólogo, psicopedagogo. Aí é diferente. Agora tem pais que vai deixando passar, né? Então assim, tem que ter esse contato com a professora, ok? E a escola precisa fazer algo, ok? Porque na lei, a criança ela tem o direito à recuperação contínua, que é dentro da sala de aula, junto com o professor titular, e ela também tem direito à recuperação paralela, fora do horário. Então, pode esses alunos com dificuldade de aprendizagem, fazer um certo reforço aí, ok? Cada um é cada um, vai depender de cada situação, ok? Vamos lá. Dificuldade de aprendizagem, leitura, escrita, matemática, inclusive dos transtornos específicos de aprendizagem. Agora, se for algo mais grave, tudo vai ter que ter um laudo, né? Então, o próprio professor vai ter que preencher lá. Este aluno foi encaminhado? Eu encaminhei este aluno, né? Ele não está conseguindo ser alfabetizado porque ele tem algum tipo de transtorno. Vai ser encaminhado para ser verificado, porque ele não consegue. Aí é diferente, né, gente? O médico lá, o especialista, o profissional vai mandar um laudo dizendo o tipo de transtorno, por que aquela criança não está conseguindo. Aí assim vai. 8. Valorização do professor da educação infantil e do professor alfabetizador, tá? Então, eles vão dar uma ênfase aí na valorização do professor, por quê? Tudo começa na educação infantil. Mas só o alfabetizador? O alfabetizador vai estar no 1º ano do ensino fundamental. Mas o letramento, o início de tudo começa no infantil, quando eles estão na pré-escola, 4 e 5 anos, principalmente nos 5 anos, fazer o nome, a coordenação motora, pegar no lápis, aquela coisa toda, tá? Então, vai do infantil, né, dessa parte do infantil, aí chega no professor alfabetizador. Então, se for feito um bom trabalho no infantil, para os professores do infantil, principalmente de 4 e 5 anos, que é a pré-escola, vai facilitar para o professor alfabetizador. Por quê? A criança já vai chegar praticamente preparada para ser alfabetizada. Porque quando chega no 1º ano para ser alfabetizado, ao invés do professor já começar a alfabetizar, se ele for perder um tempão, como a criança pega no lápis, coordenação motora, como que ela usa um caderninho, quer dizer, o professor vai perder um tempo ao invés dele já estar alfabetizando.
Então, é um processo contínuo, né? Os professores têm que estar se ajudando nesse momento, ok? Continuando. Capítulo 4. Do público-alvo. Artigo 6º. A Política Nacional de Alfabetização tem por público-alvo. Quem é o público que nós temos que atingir dentro desse decreto da Política Nacional de Alfabetização? 1. Crianças na primeira infância. Então, vai começar no infantil, pré-escola. 2. Começar o quê? A alfabetização? Não, gente. Seria uma pré-alfabetização. Aprender a pegar no lápis, aprender a fazer o nome, conhecer as letras, conhecer números. Isso começa no infantil. Isso não quer dizer que seja alfabetizado no infantil. 2. Alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, primeiro, segundo ano, que é a fase da alfabetização. 3. Alunos da educação básica regular que apresentam níveis insatisfatórios de alfabetização. Então, são alunos que não estão no primeiro e segundo ano, mas já apresentam insatisfação de alfabetização. Já chegaram no terceiro, no quarto, no quinto e não são alfabetizados. É um público-alvo aí. 4. Alunos da educação de jovens e adultos. Certo? Que é a EJA. Tem aquela fase da EJA, que é a fase da alfabetização, que é o primeiro ciclo, né? Que é o primeiro de alfabetização. 5. Jovens e adultos sem matrícula no ensino formal. Ou seja, é um público-alvo. Jovens e adultos que não estão matriculados na EJA, não estão matriculados em nenhum lugar, porém, eles estão fora desse processo. Então, eles precisam entrar dentro desse processo. E 6. Alunos das modalidades especializadas de educação. Tá? Então, assim, incluir todos, ok? Todas as etapas, todas as modalidades. Parágrafo único. São beneficiários prioritários da Política Nacional de Educação, Política Nacional de Alfabetização, os grupos a que se refere os incisos 1 e 2. Então, principalmente, gente, de todos esses públicos-alvos, todos vão precisar da alfabetização, principalmente o foco, crianças na primeira infância, alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. Porque é ali que começa tudo, né? Ok? Artigo 7. São agentes envolvidos na Política Nacional de Alfabetização. Agentes, ou seja, quais são as pessoas que estão envolvidas para ajudar na Política Nacional de Alfabetização? 1. Professores do infantil. 2. Professores alfabetizadores, que são aqueles que fazem parte dos anos iniciais, né? Do fundamental. 3. Professores das diferentes modalidades especializadas de educação, né? Então, professores que são da EJA, professores que são da educação especial, tem que estar envolvido no processo. 4. Demais professores da educação básica. 5. Gestores escolares, então os diretores, né? Vão estar junto aí os coordenadores ajudando a equipe. 6. Dirigentes das redes públicas de ensino, tem que estar dentro do processo, né? Vestir a camisa. 7. As instituições de ensino, as próprias escolas. 8. As famílias. 9. Organizações da sociedade civil. Certo? Então, assim, da sociedade, da comunidade, enfim. Todos esses devem estar no mesmo objetivo. Então, família, professores, diretores, coordenação, a escola, a comunidade tem que estar envolvida nesse processo. Vamos lá. Capítulo 5 da implementação, artigo 8. A Política Nacional de Alfabetização será implementada por meio de programas, ações e instrumentos que incluam. O que deve incluir, né? Para implementar este decreto, o que deve incluir? Quais são esses programas, essas ações e instrumentos? 1. Orientações curriculares e metas claras e objetivas para o infantil e para o fundamental nos anos iniciais. 2.
desenvolvimento de materiais didáticos cientificamente fundamentados para a literacia emergente, alfabetização e numeracia, e de ações de capacitação de professores para o uso desses materiais no infantil e no fundamental. Então, assim, o 2 é a respeito dos materiais que envolvem a alfabetização, tá? Então, além de ter esses materiais nas escolas, materiais, jogos, materiais diversos que envolvem a alfabetização, ter uma capacitação para os professores utilizarem esses materiais. 3. Recuperação e remediação para alunos que não tenham sido plenamente alfabetizados nos anos iniciais do ensino fundamental, ou que apresentem dificuldade de aprendizagem de leitura, escrita e matemática básica. Então, lembra lá a recuperação que eu falei? Isso já está na LDB, a recuperação contínua, a recuperação paralela, para estar ajudando esses alunos a aprender. 4. Promoção de práticas de literacia familiar, então a família participando aí do processo. 5. Desenvolvimento de materiais didático-pedagógicos específicos para a alfabetização da EJA, tá? Então, assim, é diferente, os materiais utilizados para os pequenos é diferente dos materiais utilizados para os maiores, tá? Da EJA, tanto a educação formal, os que estão ali dentro, matriculados, como para uma educação não formal. 6. Produção e disseminação de síntese de evidências científicas e de boas práticas de alfabetização, de literacia e de numeracia. Então, divulgar as práticas dos próprios professores. Às vezes tem professores que fazem trabalhos maravilhosos e ficam esquecidos ou não são comentados. São projetos maravilhosos de alfabetização que fazem e não é divulgado, não é compartilhado, então tem que dar valor a isso. 7. Estímulo para que as etapas de formação inicial e continuada de professores do infantil e dos professores dos anos iniciais do ensino fundamental contemplem o ensino de ciências cognitivas e suas aplicações no processo de ensino-aprendizagem, tá? Então, os professores também precisam de uma formação, eles têm uma formação inicial, mas eles precisam continuar, precisam dessa formação continuada. Por exemplo, vamos pegar, o professor se formou em pedagogia. São todos os professores que se formam em pedagogia têm o dom de alfabetizar? Tem o perfil de alfabetizador? Não. Eles são culpados? Não. Né? Porque assim, a maioria das faculdades de pedagogia não vão preparar o professor para alfabetizar. Eles vão falar da lei, eles vão falar dos autores, tem o estágio, mas o professor alfabetizador só vai aprender, mesmo de fato, na prática, quando ele pegar uma sala de alfabetização. Então, assim, ele não vai poder falar, eu peguei uma sala de alfabetização, mas eu não tenho perfil de alfabetizador. Se você é um pedagogo e não tem o perfil, vai correr atrás para aprender, né? Então, aprender com as próprias professoras que são alfabetizadoras, aprender numa formação continuada. Então, é na prática, né? É na prática. Eu, por exemplo, eu tenho 23 anos de magistério, né? Assim, que eu leciono, 23 anos já. Comecei novinha, fiz magistério, depois fiz letras, fiz pedagogia e assim por diante. E daí o que acontece? Eu sempre, quando eu trabalhava na prefeitura, Guarulhos, São Paulo, enfim, eu sempre peguei salas de 4º e 5º ano, que eu amava, né? 4º e 5º ano era meu perfil. Cada professor sabe o seu perfil. Era o meu perfil 4º e 5º ano. Adorava aquele conteúdo de 4º e 5º ano. De repente, eu fui numa atribuição há muitos anos atrás e me deram, por 2 anos seguidos, 2 anos seguidos, a alfabetização. O que eu ia fazer? Deixar as crianças lá? Foi atribuído uma sala de alfabetização, mas eu não sou alfabetizadora? Então, quer dizer, eu ia deixar a criança perder aí 1 ano de bobeira? Não, né? O que eu fiz? Não sou alfabetizadora na época. Vesti a camisa e aprendi a ser.
né? Fui atrás, assisti vídeos, fiz curso, fui atrás de professoras que tinham uma boa reputação como alfabetizadoras. Me ajuda aqui, como que faz uma sondagem. Aí acabei aprendendo. Aprendi como? Na prática, na raça, ok? E assim, adorei. É muito trabalhoso, né? Eu vou falar a minha experiência. É muito mais trabalhoso. Eu dava aula de 4º e 5º ano, é minha experiência, tá? Não tô falando que todos passem por isso. Minha experiência, eu pegava 4º e 5º ano. De repente, eu peguei alfabetização. Mas é muito mais trabalhoso alfabetizar, na minha opinião, do que pegar 4º e 5º ano. Apesar que dentro do 4º e 5º ano tem aqueles que também não são alfabetizados. E daí me ajudou bastante os 2 anos de alfabetização, sala de alfabetização que eu peguei. E me ajudou bastante, porque eu pude utilizar isso com alunos que também não eram alfabetizados de 4º e 5º ano. Certo? Mas eu corri atrás. E assim, apesar de dar muito mais trabalho, você alfabetizar uma sala de 30 alunos, tem que ser uma heroína, tá? Tem que ser uma heroína, tem que ser valorizado isso. Não é fácil, professor de alfabetização. Ainda mais se você pega uma sala agitada, a gente sabe disso. Muita gente já passou por isso. Só que é tão gratificante no final, quando você vê a criança construindo a palavra, as sílabas, né? Todo aquele processo, e no final você fala, conseguir alfabetizar é muito gratificante. É muito, né? Primeira sala que eu alfabetizei, vamos ser sinceros, gente, ninguém alfabetiza 100%, todos os alunos. Sempre vão ter aqueles com maiores dificuldades, né? Que a família não participa, aquela coisa toda. Ou que a criança já passa, já faz um tratamento, já passa por psicóloga, aquela coisa que fica mais difícil. Mas eu lembro que marcou muito para mim, uma sala de 30 alunos, eu consegui alfabetizar 26. E eu chorei na época, marinheira de primeira viagem, eu chorei na época. Porque eu não sou uma boa professora, porque se eu alfabetizei 26, por que não 30? Sabe, a gente se sacrifica também, porque você quer ser 100%. E não é assim que funciona. Depois eu fui aprender, né? Que não é todos que têm mesmo ritmo, aquela coisa toda. Mas é muito gratificante de você ver a criança alfabetizada, né? Ver a criança lendo, escrevendo é maravilhoso, mas é muito trabalhoso. Então vamos valorizar aí os professores alfabetizadores. E eu aprendi muito com uma equipe que eu peguei 2 anos aí. Eu não vou citar nomes aqui, né? Mas é da Prefeitura de Guarulhos, que eu agradeço muito, porque eu aprendi muito com elas. E elas alfabetizavam com projeto. Elas tinham um projeto maravilhoso, ok? E assim como várias professoras a gente pode aprender, tá bom? Continuando. 8. ênfase no ensino de conhecimentos linguísticos e de metodologia do ensino da língua portuguesa e matemática nos currículos de formação de professores do infantil e fundamental. 9. promoção de mecanismos de certificação de professores alfabetizadores e de livros e materiais didáticos de alfabetização e matemática. Então, assim, ter esse material rico, né? Livros, materiais de alfabetização para ajudar esses professores, né? Certificação desses professores que são alfabetizadores, enfim. 10. Difusão de recursos educacionais, preferencialmente com licenças autorais abertas, para o ensino e aprendizagem da leitura, escrita e matemática básica. 11. Incentivo à produção e à edição de livros de literatura para diferentes níveis de literacia. 12. Incentivo à formação de gestores educacionais para dar o suporte adequado aos professores do infantil e do fundamental e aos alunos. E 13. Incentivo à elaboração e à validação de instrumentos de avaliação e diagnóstico, tá? Então, tem que ter uma avaliação para ver o rendimento desses alunos
o desempenho desses alunos, o que eles estão conseguindo, principalmente lá o que nós chamamos de avaliação diagnóstica, né? Que é a sondagem, para ver qual hipótese silábica aquele aluno está, para que possa ser trabalhado em cima disso, ok? Capítulo, lembrando aqui, né? Porque muita gente pergunta, deixa eu já finalizar essa parte aqui. Lembrando as hipóteses silábicas, né? Então tem o pré-silábico, que é a primeira fase, pré-silábico. O aluno não sabe nada ainda, garatuja, aquelas coisas. Tem a fase da hipótese silábica, que é o silábico sem valor e o silábico com valor. Aí tem a outra fase, silábico-alfabética, depois o alfabético. Então, vai passando por essas fases. A maioria das crianças vão chegar vão começar do pré-silábico e espera que elas cheguem no alfabético, ok? Vamos lá. Capítulo 6. Avaliação e monitoramento. Então, precisa ser feita essa avaliação e esse monitoramento para... Vamos lá. Artigo 9. Constitui mecanismos de avaliação e monitoramento da Política Nacional de Alfabetização. 1. Avaliação de eficiência, eficácia e efetividade de programas e ações implementados. 2. Incentiva a difusão tempestiva de análises devolutivas de avaliações externas e ao seu uso dos processos de ensino-aprendizagem. Então, vai vir essas avaliações externas, por exemplo, do MEC. Nós temos, por exemplo, aquela provinha Brasil. Provinha Brasil é aplicada no segundo ano, para ver como que está o rendimento da avaliação dessas crianças, tá? Então, vai ter essas avaliações externas para ver como está a alfabetização das crianças. Enfim. 3. Desenvolvimento de indicadores para avaliar a eficácia escolar na alfabetização. 4. Desenvolvimento de indicadores de fluência em leitura oral e proficiência em escrita. 5. Incentivo ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas para avaliar programas e ações dessa política. Então, tudo que puderem ajudar nessa parte será bom, porque vai ter que ter avaliação e monitoramento. Ou seja, a partir do momento que foi feito um levantamento através dos indicadores, a partir dali, trabalhar em cima disso. Okay? Capítulo 7, finalizando aí este decreto. Artigo 10. Compete ao MEC, Ministério da Educação, a coordenação estratégica dos programas e das ações dessa Política Nacional de Alfabetização. Então, foram eles que fizeram esse decreto, então compete a eles fazer toda essa estratégia de programas e ações. Artigo 11. A colaboração dos entes federativos, ou seja, todos colaborando com a União, com essa política, né, com o MEC. Quem são os entes federativos? Municipais, estaduais, Distrito Federal, enfim. Se dará por meio da adesão voluntária, na forma a ser definida em instrumentos específicos, dos respectivos programas e ações do MEC e suas entidades vinculadas. Artigo 12. Para fins de implementação da Política Nacional de Educação, a União prestará assistência técnica e financeira aos entes federativos, que será definida em ato próprio de cada programa ou ação. Então, é a União, porque a nível nacional, vai dar essa assistência técnica, com materiais, livros, formações, e financeira também, tá? Artigo 13. Assistência financeira da União, do que trata o artigo 12, correrá por conta das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do MEC e as suas entidades vinculadas, de acordo com sua área de atuação, observados a disponibilidade e os limites estipulados na legislação orçamentária e financeira. Então, dentro da Lei Orçamentária Anual, tem a verba, né, da educação, do MEC, né, para trabalhar com esses programas, essas ações. Finalizando, o artigo 14, este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, né, que foi lá do MEC, 11 de abril de 2019.
certo? E aí foi mais uma lei aí para o concurso de Jundiaí, ok? Então, vamos à próxima aí, bons estudos para vocês, até a próxima. Opa!